Fala galera, bom dia, Luiz Moura aqui com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Bom, vamos dar sequência na nossa série, onde ajudei vocês, né, a montar um operacional do zero. Agora eu vou para o último vídeo, tá, onde eu vou mostrar o processo de backtest, ou seja, é aqui que vocês vão pegar tudo que foi passado e colocar à prova, tá? Só dar uma entrada aqui no YouTube e vamos dar uma olhada aqui no que já foi passado para vocês. Só um minuto. Meu canal aqui. Vamos na playlist. Aí, playlist ó, Forex, criando um operacional. Beleza? Então aqui eu fiz uma introdução nesse primeiro vídeo do que ia ser esse conteúdo. Falei sobre gestão de risco, tá? Como eu conduzo um trade, qual o percentual de risco por operação, como utilizar uma planilha de gestão, falei sobre psicologia no trade, passei a minha base operacional, tá, para vocês, e na última aula aqui de quase uma hora eu mostrei como utilizar os setups e confluências junto com essa base operacional para executar os trades. Então, só nesse pedaço aqui, ó, só aqui, vocês já tem material de um curso inteiro, tá? De como começar e operar de fato no Forex, beleza? Então a aula de hoje eu vou mostrar como que vocês vão realizar backtest utilizando o TradingView, beleza? Para isso aqui funcionar, precisa ter a versão paga do TradingView, tá? Eu não vou mostrar em outro software porque eu não utilizo, vou mostrar onde eu utilizo. Se você não tiver condição de comprar o TradingView, faça backtest retrocedendo o gráfico, né? E no candle a candle. Se você utilizar as setinhas do teclado para frente e para trás, ó, ele vai, ó, tá vendo? Só que isso atrapalha quando você vai fazer backtest em tempos gráficos distintos, porque quando você troca o tempo gráfico, ele arrasta o gráfico para frente. Então isso é ruim, tá? Então ele vai te dar um preview aí do que está rolando. Mas enfim, por que é importante esse processo de backtest? Tomar um café. É nesse processo de backtest que vocês vão validar o setup, tá? É nesse processo que vocês vão fixar as entradas. Então, o objetivo aqui dessa aula, obviamente, não é ter assertividade, mostrar, nossa, como é que funciona. Não, eu vou fazer um backtest normal. Se eu tivesse em condições, não tivesse gravando a aula, eu faria mais detalhado, levaria mais tempo, só que eu não posso me alongar muito. Então, eu vou mostrar como fazer para que vocês tenham a base e façam de vocês e comprove se funciona ou não, tá? Eu criei essa planilha, já disponibilizei também lá no grupo do Telegram, onde eu estou acompanhando vocês, beleza? Basicamente essa planilha aqui ela vai me dar os resultados do que eu estou fazendo, para ver se tá no caminho, se não tá, o que preciso melhorar. Então a gente salva aqui ó, a data do trade, vou tirar um screenshot da entrada, qual é o par que eu estou fazendo, no caso aqui eu vou fazer do euro USD, já vou deixar aqui algumas linhas preenchidas, tá? Aqui vou escolher qual é a direção, se é compra, se é venda, se eu vou estar utilizando, qual setup que eu vou estar utilizando para realizar essa entrada, qual o risco dessa operação, sempre vai ser 1%, mas se vocês quiserem depois testar com outro percentual, mas o meu risco é sempre 1%, beleza? Quantidade de stop em pontos, como que eu vou pegar isso? Quando eu colocar uma ordem aqui, ó, eu sei quanto que eu tenho de stop, ó, tá vendo? 72,8 pips, que são 728 pontos. Então basicamente é isso, para eu ter uma noção de quanto que eu estou usando de stop, para ver se eu posso melhorar ou não. O screenshot da saída e o resultado, tá? Qual que é o resultado? Um percentual, se eu tiver um stop, como o meu risco é 1%, eu vou ter menos 1, certo? Se eu tive um gain, e um exemplo foi 4%, 4%, beleza? E assim por diante, tá? Então, no TradingView, o que eu posso fazer para ser o mais
imparcial possível na hora de fazer um backtest. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o gráfico aqui, colocar no gráfico de 15, que é o gráfico que eu vou utilizar. Vou tirar todo o zoom e vou ver qual é o máximo de histórico que eu tenho desse par no 15 minutos, arrastando para a direita. Ó, ele ainda está carregando. Parou de carregar nesse ponto. É a partir deste ponto que eu vou fazer meu backtest, tá? E como que eu faço agora? Clico aqui em Replay, coloco essa linha aqui em cima. Pronto. Agora eu vou começar a minha análise da forma que eu expliquei para vocês. Eu parto ali do ponto semanal, para me dar uma olhada como é que está o gráfico semanal. Tendência principal do semanal já foi revertida para alta, dá para ver, ó. Então aqui tinha uma tendência de baixa, foi perdida, já virou alta novamente, beleza? Então eu tenho alguns pontos que eu vou marcar no semanal, que é a máxima aqui da semana e a mínima da semana que tá aqui, tá? Beleza. Vou lá pro diário, vou fazer o mesmo tipo de estudo, tá? Diário continua na tendência de alta, não foi perdido, tá? Ele está no momento agora de baixo, que é o momento de pullback, beleza? Eu vou identificar os níveis principais que eu tenho, tá? No diário ou no gráfico de 8 horas, tanto faz. Eu vou utilizar o diário aqui, vou marcar os principais pontos, tá? Eu tenho aqui um ponto e outro ponto, tenho aqui mais um ponto. Pronto. Basicamente falando, eu também tenho um pontinho. Vou marcar aqui. Agora eu vou refinar esses pontos, tá? E 17.700, aqui eu posso chegar um pouquinho para trás. 25. Aqui eu tenho 75. E aqui eu tenho... aqui eu não preciso mexer, esquece. Beleza. Então esses foram os pontos principais, eu marco eles como os níveis major, né? Marcadinho. Major level. Mais um aqui. Dou uma refinada agora no gráfico de 4 horas, como eu já mostrei nos vídeos também. Então aqui não tem nenhuma novidade, nada de novo. Beleza? Só dou uma refinada nisso. Desculpa. Ó, esse é um ponto onde o gráfico bateu e reverteu, tá? Um ponto intermediário aqui. 1,18,675. Pronto. Então esse aqui é um... cadê o negócio, gente? Eita, perdi aqui o... ele errou o potencial. Eu perdi uma marcação que eu fiz. Deixa eu só pegar uma outra análise minha. Pior que eu acho que eu vou perder o... enfim, eu vou perder aqui o... se eu perder eu remarco, tá? Deixa eu só trocar de gráfico aqui. Aqui no euro. Não, é nessa aqui. Perdi a marcação desses níveis aqui. 4 horas, 1 hora. Não, tá correto. Não, beleza. Vou voltar aqui então. Euro SD, deixa eu ver. Ele perdeu a marcação. Então eu vou pro 5. Aliás, pro 15. Tá. 15. E vamos voltar ao replay aqui. Replay. Pronto. Aqui pra frente. Beleza. Então aqui eu tenho mais um. Major. Beleza. E agora eu vou marcar as caixinhas, né? As caixinhas. Que são as zonas aqui.
Vou esticar bem, porque... E... Aqui. E agora, esse aqui. Bom, dificilmente o preço vai retornar nessa parte de baixo aqui, né? Mas uma hora ele volta. Eu falo pelo movimento do mercado em si. Pronto. Então eu marquei aqui os principais pontos. Fiz a separação com os níveis, né? Tem tudo separadinho. Só refinar agora para isso aqui não ficar tão largo. E agora eu vou começar a fazer o refinamento numa hora. Para identificar se eu tenho algum ponto aqui. Olha só. A gente já sabe que a tendência principal é de compra, certo? Aqui eu tive um break. A quebra, né, dessa região. Aqui, ó. E já aconteceu o retest. Tá vendo? Esse aqui era um setup de break and retest. Tá? Bem claro. Agora eu vou mudar, vou marcar isso daqui como uma zona de uma hora. Ver se tem alguma outra em potencial aqui que eu possa marcar. Sempre mais próximo aqui do gráfico, né? Aqui tem uma região. Eu posso marcar aqui no gráfico de uma hora. E aí depois eu vou refinar essa entrada aqui, ó, no 15, beleza? Essa entrada a gente já sabe, já passou, mas eu vou utilizar ela nesse processo, né, de backtest, porque aqui fica fácil de evidenciar para vocês. Então, ó, depois do rompimento, veio o reteste, que andou de reversão. O que eu vou fazer? Ordem pendente. Então, vou colocar minha ordem. Ordem pendente não, ordem a mercado, certo? Fechou. Coloquei minha ordem stop. Ou eu uso ele abaixo do candle, ou eu uso abaixo da zona. Abaixo da zona para mim é o melhor ponto. Meu primeiro alvo, onde eu tomaria parciais, seria aqui, ó, nesse topo. Mas o alvo final tá lá em cima, certo? Então eu tenho aqui, ó, agora eu vou preencher na planilha. Aqui, na data, qual a data? 20 de setembro. Não, 30 de setembro de 2020. 30 de setembro de 2020. Peraí, deixa eu só... de 2020, isso. Aí eu vou pegar aqui e vou tirar o screenshot do momento da entrada. Então eu venho aqui, tiro o screenshot, copio, colo esse screenshot aqui. O ativo não preciso mudar, é o euro-dólar. Aí a direção, eu sei que o diário é compra, então é uma compra. E o setup, qual que foi? Clico aqui e escolho. First Head and Shoulder. Ó, breaking retest a favor da tendência. Então não foi de reversão. Ponto. 1% de risco. Vou pegar meu stop. 181 pontos, ó. 181 pontos. Tá bem aqui, ó. 181 pontos ou 18.1 pips. Beleza? Ali a gente coloca em pontos. Então, 181. E agora eu vou conduzindo o trade candle a candle aqui, ó. Nesse. Ó. E aonde que onde esse trade aqui já não me traria mais risco. A partir do momento que o trade andou de 1,5% a 1% a meu favor, ou quando ele rompe essa estrutura, eu tiro o risco. Então essa operação aqui não tem risco. Ela só vai me dar um retorno de 0%, ou como eu coloco sempre o stop no lucro para salvar as taxas da corretora e mais alguma coisinha, eu vou utilizar como padrão um risco de um retorno de 0,5%, tá? De 0,25%, porque aí dá para salvar as taxas. Beleza? Então, se esse preço voltar aqui, aí eu saí da operação com 0,25%. E aí eu vou conduzindo o trade
para ver se consigo buscar o alvo ou não. Tá? E vamos acompanhando o processo. Se isso aqui fosse um trade real, galera, teria que ser feito parcial, tá? Eu não vou colocar isso na planilha. Mas aqui, se fosse um trade real, com certeza aqui eu já teria eliminado 50% do lote, depois mais 50%, por aí vai. Beleza? Ó, ele já quase buscou lá o alvo certinho. Vamos continuar. Se fosse, como eu falei, ó, isso aqui já consideraria o take, certo? Mas vamos ser bem honestos no processo de backtest. Mas aquele take ali foi atingido. E continua. É um processo demorado, não é simples, tá? Mas vocês vão conseguindo ver como que o preço vai trabalhando nas estruturas, olha só. Como o preço vem trabalhando, ó, e invertendo a tendência, mesmo que temporariamente, ó. Então esse foi o ponto central dessa entrada, certo? E continua, e pronto, deu take, beleza. Aí lá no take, o que eu faço? Eu tô com um alvo de 4,07%. Então vem aqui na minha planilha, marco o resultado 4,07, tiro o print, dou zoom aqui, vou aqui tirar o print, então, copio, volto, salvei, beleza? Feito isso, eu já tive essa entrada aqui, eu volto aqui para o gráfico de 4 horas para ver se muda alguma coisa, se eu preciso fazer algum tipo de ajuste nessas marcações. Posso deletar a entrada, e aqui eu já vejo um ponto que foi um ponto interessante, então eu vou marcar esse ponto, aqui ó, já tá certinho, pronto, vem aqui, marca essa zona, então tá vendo, a gente vai evoluindo as marcações junto com o mercado. Então, esse aqui é o Major Level, aqui é o Major Zone. Agora só arrastar pra lá, assim que ele deixar. Beleza, não quer deixar, vem aqui, ó, 947. Beleza, então ó, já marquei mais uma zona, tudo definido. Eu começo a ver aqui, ó, que ele já rompeu essa bandeira, cunha, como quero chamar, beleza? Então já tem alguns pontos definidos para continuar. Volto aqui para o gráfico de 1 hora. Como esse preço acabou de romper aqui, não tem mais nenhuma atualização aqui, né, no gráfico de 1 hora que eu posso fazer de marcação. Esse ponto aqui pode ser um ponto que ele haja como resistência. Vou deixar marcado. Eu não vou operar vendido, mas eu preciso saber até onde o preço vai, certo? Então depois que eu identifiquei isso agora, e ele acabou de romper, eu preciso esperar o preço retornar na região para eu buscar mais oportunidade. Então eu vou candle a candle de novo. Olha, e o preço começou a voltar lá, beleza? Eu vou para o 15 e vou começar a esperar a reação do preço nessa região. E ver o que o preço está formando. Ó, primeiro reteste, foi embora. Vamos observar. Ó, o preço voltou, segundo reteste. Eu vou para o gráfico de 1 hora, vejo o que ele está fazendo, ainda está brigando na região. Gráfico de 4 horas, ainda sem muita definição. Volto aqui para o 15. Voltou na região e foi assim. Ó, eu tenho elemento aqui suficiente agora
para eu colocar um trade, tá? Ele pode dar ruim? Pode, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho elemento suficiente para colocar um trade. Olhar lá no gráfico de 1 hora, ó, rejeição forte, indecisão, gráfico de 4 horas, eu tenho o gráfico ainda querendo apontar para cima, então o que eu faço? Eu vou no 15, minha entrada seria aqui, certo? Meu stop estaria aqui, ó, uns 150 pontos aproximadamente. Meu primeiro alvo final aqui seria aqui, beleza? E acompanhamos o trade. Ó, o trade aqui, ele já andou, vamos pegar em pontos, tá? Então eu tenho um stop aqui de 157 e já andou aqui 299, quase, né? Quase o dobro, não foi o dobro ainda, beleza? Então aqui eu faria uma parcial desse trade, tá? Já estaria com a parcial no bolso e stop no zero. Então não teria mais risco esse trade para mim. Pronto, ó, me tirou no 0 a 0, ou seja, saí com 0,25 seguindo o que eu falei, né? Então vamos lá, primeira coisa, eu acabei esquecendo de tirar aqui, né? Mas vamos lá. Esse trade foi no dia 20 de 6 de outubro, 06 de 2020. Esse aqui eu vou pegar esse screenshot como sendo screenshot de entrada, né? E também de saída, porque não deu para, eu esqueci de pegar. Eu marco aqui, direção foi compra, setup também foi break hit teste a favor da tendência. É o setup que eu mais utilizo, galera. E 157 pontos de stop. Eu também vou usar o mesmo aqui para saída. Eu tive um retorno 0,25. Ah, então com 2 trades, por enquanto 2 wins na compra. Tá. Então já posso retirar isso aqui, volto aqui para o gráfico de 1 hora e analiso o gráfico. Então aqui ó, ele está deixando talvez uma possibilidade de um setup de fundo duplo. Vamos ver como é que ele vai se comportar, tá? Mas tem a possibilidade de um setup de fundo duplo, ou ele pode voltar o nível abaixo aí, né? Vamos ver. Então eu volto por 1 hora e continuo. Eita, perdeu? Não. O TradingView tem hora que faz isso, galera. Ele perde, ó. Não temos dados no ponto histórico. Ele perde a referência do gráfico na onde você estava voltando, onde você estava fazendo o backtest. Então volta o backtest e volta e continua na onde a gente estava. Vou parar aqui, play, e a gente estava aqui nesse ponto, certo? Então o que acontece? Isso é uma falha do TradingView, tá? Não tem problema. Dificilmente você vai conseguir decorar o que aconteceu aqui. O que interessa é você ter noção de o que está acontecendo no preço naquele momento e como você reagir. E isso aqui é a reação que você teria no mercado, certo? Então, vou continuar acompanhando o preço no M15, ó, ele voltou na região pela terceira vez e tá vendo? Olha só, aqui ó, ele deixou um padrão forte, por isso que eu peguei a entrada. Aqui não teve nenhum desses padrões, ó. Apesar dele ter deixado ó, 1, 2 rejeições, olha a diferença, olha como os candles estão pequenos. E aí depois o preço veio abaixo, certo? Ele veio abaixo e testou aqui, ó, exatamente esse ponto nos 15 minutos, tá? Então deixa essa zona aqui identificada, dou uma olhada no gráfico de 1 hora, ele deixou uma forte rejeição e outra forte rejeição. Aí aqui no 15 eu vou começar a observar o que ele vai fazer. Ó, passou, tá na zona ainda. Vamos observando. Ele ainda tá fazendo um fundo mais baixo, ó. Testou esse fundo aqui agora. Ó. Opa, aí, para. Ó. Cliquei no botãozinho errado. Enfim.
Depois desse momento aqui, ó, tá vendo que ele fez um topo mais alto? Ou seja, temporariamente ele inverteu essa tendência, certo? No gráfico menor. Se a gente der uma olhada lá numa hora, ó, ele já fez uma forte continuação de alta. O que, que eu faço nessa região? Quais são os indícios aqui para eu tomar essa operação aqui? É uma operação de fundo duplo, pode ver, ó, fundo duplo, certo? O preço foi, rompeu e voltou. Ele já superou a máxima desse candle. Então aqui, ó, esse ponto aqui foi o meu ponto de gatilho quando esse candle fechou, ou seja, temporariamente ele inverteu a tendência aqui dos 15. O que, que eu faço? Pôr minha ordem a mercado, sempre. Vem cá. Onde está meu stop? Ou eu ponho embaixo da zona, ou eu ponho embaixo do último fundo. Eu vou utilizar o último fundo aqui, 124 pontos. Então eu vou lá, qual é a data? Data aqui, vamos lá. 7 de outubro de 2020. 07 de 10 de 2020. Tiro print. Printzão aqui. Copio. Colo aqui. Direção. Compra. Setup. Double bottom. Beleza? Stop. 133 pontos. E vou conduzir o trade. Meu alvo primário está aqui, ó. Tá? Alvo primário. Alvo secundário. Essa máxima aqui, ó. Então se ele bater nessa linha, a gente teve um primário. Se ele buscar lá, o secundário. Essa operação já não tem risco mais pelo tanto de pontos que ela já andou, beleza? E o preço continua. Alvo primário foi atingido. Então se o preço ficar mastigando muito aqui, a gente fecha a operação. O que eu vou esperar agora? Para eu sair desse trade ou não? Se ele perder esse fundo aqui, eu vou sair do trade. Então, eu vou sempre acompanhando as estruturas. Ó. Se ele romper essa estrutura aqui, ó, muito possivelmente, ó, vamos lá, dá uma olhada numa hora. Se ele volta aqui acima, ele fez um topo maior, eu posso fazer outra entrada, tá? Eu não vou pegar aqui, mas vocês quando estiverem fazendo backtest e tiver opção de colocar uma reentrada, façam a reentrada. Ó, ele brigou ali e voltou. Voltou na região, não rompeu, fechou abaixo, um candle e voltou. Ainda tá na briga. Ó. Tirou a gente do trade. Então aqui, vamos lá. Primeiro alvo foi atingido, certo? Então esse trade deu um retorno para a gente de 2,13. Se eu tivesse feito parcial, eu teria 1,13%. Aqui ele não conseguiu passar do segundo topo, certo? Então esse aqui, ó, já foi um forte indício para eu sair da operação. Beleza? Porque ele foi lá, tentou e não conseguiu, depois voltou abaixo do preço. Então aqui a gente ou teria fechado o trade aqui, ou eu estaria tentando buscar o trade mais acima. Esse é o grande lance do backtest. Vocês conseguem identificar exatamente o que o mercado faz, exatamente como o mercado reage. Tá? Então, ó, o preço voltando abaixo dessa região, a gente ainda sairia com um trade aqui de 1,74, beleza? Nosso alvo primário foi 2,14, beleza? Então, ó, vamos marcar nosso alvo primário de 2,14. Tira o screenshot, né? Alvo primário de 2,14, beleza? O que é importante aqui, ó? O importante do backtest é vocês conseguirem definir se vale a pena alongar um trade ou não. Por isso que precisa tirar o risco da operação, para você saber, não, se voltar eu estou sem risco, enfim, tá? Esse processo, ele é dessa maneira. Ah, Luiz, por que você não colocou
quando ele voltou aqui no 0 a 0? Não, porque a gente tinha um alvo primário aqui. A partir do momento que esse alvo primário foi atingido, em teoria o trade terminou. Eu só estava acompanhando o trade para ver se eu conseguiria buscar o alvo secundário. Se isso fosse numa conta real, eu já mostrei meus trades para vocês. Que eu teria feito parcial, então eu teria pego aqui 50%, eu estaria com 1 ponto alguma coisa e aqui mais 0,25, tá? No processo de backtest fica muito chato ficar fazendo parcial, porque você tem que ficar calculando o retorno. Então, trabalha dessa maneira. O teu alvo primário é aqui. Se ele foi atingido, ok. Você quer continuar, você deve continuar carregando o preço para você ter noção da onde você pode chegar e como o mercado reage nessas estruturas. E caso o preço volte, uma vez que seu alvo primário já foi atingido, você mantém o valor do alvo primário. Vai acontecer stop, tudo normal. Tem que só anotar e seguir, beleza? Então aqui, ó, essa estrutura, ele voltou nela novamente. Tá? Então ele testou essa mais abaixo. Muito provavelmente a partir desse ponto aqui ele vai retrair, começar a subir de novo. Porque é isso que o mercado faz. Tá? Ele volta para testar as regiões e retrai. E aí vai acompanhando o preço. Vê o que ele faz na região. Como ele testa, como ele retesta. Tá? E busca oportunidade de compra. Olha aqui, ó, de novo. Ele está acima. Bateu pela terceira vez e não conseguiu. Ó, vamos olhar a região. Aqui ele já está um pouco interessante. Grande chance de dar stop, mas vamos pegar o trade. Ele foi, testou ali pela terceira vez. Aqui ele já tinha testado as duas estruturas inferiores que ele tinha rompido e não tinha testado. Ó, então depois que ele subiu aqui, ó, rompeu esse topo, ele deixou esse fundo. Ele voltou, testou esse fundo, tentou ir de novo, testou esse topo. Então agora, a partir do momento que esse candle fechou, posso colocar uma entrada de compra. E opa, boto uma compra. Um stop, ó, vou usar o stop abaixo desse nível aqui, tá? Um stop de 168 pontos. Meu alvo primário vai estar aqui. Então, retorno de 2%, arriscando 1 para ganhar 2. Alvo secundário aqui. Alvo final lá, beleza? Então, vem aqui, coloco a data de novo. 9. Opa. Tiro print da entrada. Compra. Qual foi o setup? Ó, o que ele fez aqui? Rompeu a região e voltou. Então, break test a favor da tendência. Beleza? Como stop, 168 pontos. E vamos conduzir o trade. Ó, rompeu, foi embora. Alvo, risco nessa operação já não tem. Se ele voltar antes de tocar no alvo, a gente já sabe que é 0,25. Pronto, primeiro alvo atingido. Então o mínimo que eu vou ganhar aqui nessa operação são 2%. Arrasto para o segundo e deixo o trade. Ó, ele já tocou lá. Em circunstâncias reais já teria saído do trade. Então, deixa rolar. Ó, ele vai voltar para retestar a região. Tá vendo? Olha como o preço trabalha. Ele rompe uma região, ele volta para testar essa região. Ó, tá vendo? Região rompida e não fez reteste. Rompeu essa, não fez reteste. Voltou, retestou essa. Voltou e está testando essa. Ó, a tendência agora é que ele continue. Mas ele pode voltar, né? Mas a tendência é essa, que ele volte para testar as regiões perdidas e continue o movimento no sentido da tendência principal do diário, que ainda não mudou, é de alta, beleza? O preço ainda não voltou, a tirar no zero. Pronto. Então, como eu havia dito, primeira operação, mínimo que a gente ganhou, 2%. Certo? Então vem aqui e anoto. 2%.
Se fosse ver menos, mesmo se fosse uma conta, se tivesse operando numa conta real, com certeza aqui você teria finalizado a operação, né? Ele bateu lá, 3% de risco, de lucro, e ó, olha o padrão que ele começou a deixar, ó, fraqueza para continuar o movimento, depois fechou um candle, então você poderia, depois desse candle que foi muito forte, fechar, daria 2,61, mas aqui, seguindo as regras do backtest, 2% de lucro, tá? Foi na máxima desse cara aqui, ó. Beleza? Então agora eu vou tirar um print do trade. Tá. E pronto. E assim a gente vai seguindo, tá? Então olha só, em 4 trades a gente teve um retorno de 8,46%, uma média de 2,12% de retorno num trade, tá? 4 compras, 4 wins, beleza? Aqui depois vocês podem utilizar esses gráficos, os prints, para vocês estudarem, né, as entradas, ver o que aconteceu. Dá pra gente ter uma noção da média que tá tendo de stop, ó. Então, em média, olhando aqui embaixo, na média os meus stops estão girando em torno de 159 pontos, tá? Obviamente que quando eu faço uma entrada num gráfico de 1 hora, por exemplo, que não foi o caso aqui do backtest, o meu stop vai aumentar, tá? Mas o risco nunca vai deixar de ser o mesmo, 1%. Então é isso, galera. Essa é a forma correta de fazer backtest, tá? Para vocês entenderem a situação do mercado, entender como o mercado se movimenta, planilhar resultado, saber se você está tendo assertividade nas suas análises, tá? E fixar os setups na cabeça. Nem sempre vai aparecer todos os setups que eu mostrei para vocês, certo? Mas eles são importantes porque é a partir deles que eu resolvo entrar num trade ou não, tá? O setup que mais acontece, que eu mais utilizo, é a break retest, a favor da tendência. Ó, tá vendo como que o preço se movimenta em zonas? Isso aqui é importante, ó. Vocês entenderem, ó, que essas zonas são respeitadas. E quando o preço rejeita essas zonas, é aonde vocês vão fazer entradas. Então, ó, ele rejeitou essa zona com engolfo. Já era topo triplo, fundo triplo. Ó. 1, 2, 3, setup de fundo triplo, entra. Tá? E é assim que vocês vão entendendo. Entendendo como é que forma o movimento. Ó, rompimento de topo. O que ele fez? Voltou para retestar. Ele tá brigando na zona major, que é forte. Ó, tá vendo? Não conseguiu passar. E assim vai, galera. Fechou? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Esse é o último vídeo da série. Então fechamos aqui a parte de montagem de um plano de trade. A partir da data de hoje, 13/3/2021, eu vou acompanhar vocês no Telegram com dúvidas e tudo mais por 30 dias. Então aproveitem o tempo, tirem as dúvidas, me perguntem bastante. Como eu digo, no Brasil, infelizmente, o que é de graça não é, não é levado a sério, né? Então tem pouquíssimas pessoas assistindo às aulas, menos pessoas ainda no grupo e menos pessoas ainda perguntando alguma coisa, beleza? E é isso. Se vocês acharem que alguém precisa desse conteúdo aí, indica para ela. Tamo junto, valeu demais.